seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte, e já quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana, todas as segundas e todas as quartas-feiras, nós temos um vídeo novo trazendo uma dica especial para você que é amante da arte de pintar em tecido, sempre com muitas dicas e com muitas técnicas. Combinado? Além disso, nós também temos as nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas. E você pode pintar comigo, tirar as suas dúvidas ao vivo, junto comigo ali, ó, de pertinho. Então se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma dessas dicas. No vídeo de hoje, nós vamos trazer algumas dicas para você fazer detalhes finos e delicados na sua pintura. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te trazer várias dicas que vão te ajudar com esse processo. Mas antes, eu também não posso deixar de te fazer um convite muito especial. Você quer acelerar o seu processo de aprendizagem da pintura em tecido? Levar aí a sua pintura para outro nível? Então, clique no link que eu deixei na descrição do vídeo e venha fazer parte do nosso curso Pintura em Tecido para Iniciantes. Esse curso que foi feito com muito carinho, com tudo que você precisa para iniciar a arte de pintar em tecido e alavancar os seus conhecimentos. E pode ter certeza que tem uma promoção especial te esperando nesse momento. E você não vai ficar de fora, não é verdade? Agora nós vamos soltar a vinheta e nós vamos falar um pouquinho, trazer algumas dicas para você fazer trabalhos lindos, traços finos e delicados na sua pintura. Vamos lá? Se você tem dificuldade para fazer traços finos e delicados na sua pintura, no vídeo de hoje nós vamos trazer ali diversas dicas para te auxiliar nesse processo. Combinado? Bom, normalmente para fazer contornos, né, para fazer traços mais finos, o primeiro passo é a escolha de um bom pincel. E qual seria esse bom pincel, Érica? Nós temos no mercado várias referências, vários formatos, né? Você encontra como pincel filete ou pincel redondo, tá vendo, ó? Então, a gente tem o pincel filete, a gente tem esses aqui, ó, que são o pincel redondo, e temos esse outro aqui que tem a sua cerda um pouquinho maior, que nós chamamos de liner, tá? Todos esses pincéis, eles vão nos auxiliar na hora de desenvolver um traço fino e delicado. Porém, o teu pincel, ele não pode estar com as suas cerdas abertas, tá vendo? Ele tem que estar assim, ó, sempre com a sua cerda bem fechadinha. Quanto mais fininho o traço. Porém, esse pincel redondo aqui, ó, a gente chama de redondo porque ele tem as suas cerdas arredondadas, tá vendo? E a ponta dele é fininho. Então, nós temos um truque aqui, ó. Ele deposita uma quantidade maior de tinta na sua ponta e você consegue trazer esse traço, essa tinta com mais facilidade. Mas para isso, a gente tem alguns truques e eu vou mostrar para você. Normalmente, ele vem com essa capinha protetora para proteger aqui, ó, o filamento do pincel, tá bom? Então, deixa sempre ali o seu pincelzinho, ó, guardadinho com a capinha para não danificar. Bom, para fazer traços finos, a gente pode utilizar tanto o pincel redondo, pincel filete ou pincel liner. O liner, ele tem essa ponta aqui, ó, esse filamento mais alongado, tá? Todos eles é indicado para fazer uma pintura
delicada, um traço fino. O que vai interferir, eu particularmente, eu gosto mais de trabalhar com esse daqui, ó, que ele é o redondo, e aí eu peguei uma numeração menor, tá vendo, ó? Esse e esse é a mesma referência, que é da Condor 425, ó. Porém, esse aqui é o número 0 e esse aqui é o número 6. Então, ele tem um pouco mais de filamento. Eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar com esse do que com o filete, porque o filete, ele se estraga muito fácil. Mas também gosto de trabalhar com um line. O que vai diferenciar aqui é a forma com que você trabalha. Bom, eu trouxe aqui um pedacinho de tecido para fazer um exemplo, tá? Para te dar a demonstração e te explicar como é a melhor forma para você fazer ali os contornos, traços finos e delicados, como cílios, por exemplo. Vou usar aqui uma cor qualquer, vou usar o preto. Além da tinta e o pincel, nós também precisamos do Aquarela Silk, tá bom? O Aquarela Silk, ó, ele vai nos auxiliar a diluir a tinta, deixar a tinta um pouco mais fluida, maleável, para que o pincel corra. Na falta do Aquarela Silk, você pode estar utilizando ali um pouquinho de água, mas o ideal é o Aquarela, sem dúvida, porque ele vai manter ali o pigmento da sua cor. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu coloco na minha bandejinha algumas gotinhas, pego a tinta, perceba que eu não mergulho o pincel todo lá, a tinta ela vai só na ponta do pincel, tá? E olha como a tinta é mais grossa. Se eu for usar aqui, ó, o pincel com essa tinta direto, a gente tem um traço, ó, falhado e mais grosseiro. Então, para facilitar esse preenchimento, eu vou diluir. Então, eu mergulho o meu pincel aqui no Aquarela Silk e aos poucos, ó, eu vou diluindo essa tinta, ó, deixando a sua textura mais maleável. E, de novo, a tinta, ela não vai até a virola. A gente pega a tinta, ó, só na pontinha. Fiz esse processo. Venho aqui, eu ainda dou uma viradinha no pincel, ó, para tirar o excesso de tinta. E com um pincelzinho bem em pezinho, o pulso tem que estar bem firme, bem apoiado, tá? Porque ele que vai te dar sustentação. O pincelzinho bem em pezinho, eu vou puxar o traço. Então, olha a diferença do traço aqui, ó. Tá vendo? Outra coisa importante que você precisa entender é que o pincel, se eu pressiono, né? Aqui o segredo é a mão bem levinha. Como que a gente faz isso? Apoia muito bem o pulso e se eu pressionar o meu pincel, colocar aqui, ó, a cerda deita. Quando a cerda deita, ele vai me dar um traço mais grosso. E não é isso que eu quero, a gente quer um traço fino e delicado, correto? Então, para conseguir esse traço fino e delicado, o pincel tem que estar bem em pezinho. A minha mão estando firme, eu não vou tremer e só a pontinha, ó, me dá um traço bem fininho. Então, o truque está aqui. Tinta diluída e pincelzinho bem em pezinho. Quanto mais em pezinho o meu pincel, mais fino eu consigo o meu traço, tá? Com a tinta diluída, ela não tem falhas. Então, eu consigo fazer detalhes aqui bem pequenininhos. Ó, com um pincel que para muitos é grosso, tá? Por quê? Porque o redondo, ele vai depositar a tinta só na ponta e a gente não vai pressionar. Então, se eu quero fazer traços, por exemplo, como cílios, né, que é bem delicadinho, eu preciso aqui, ó, da base um pouquinho mais grossa, eu pressiono um pouquinho mais, conforme eu vou puxando, ó, eu vou afinando. E aí, eu consigo um traço bem fininho. Então, o segredo aqui é trabalhar com a tinta bem diluída,
pega um pedacinho de tecido e vai fazer alguns exercícios, né? Lembre sempre de apoiar o pulso e traça, ó. O que vai te trazer esse domínio da pincelada é o treinamento, tá bom? O pincel, eu gosto de trabalhar com esse, mas já vou mostrar, por exemplo, o filete, ó, que ele tem a ponta mais fininha, também conseguimos, ó, um traço também bem fininho. Vai fazer os cílios, ó. Então, a gente consegue esse movimento. Tá vendo que a tinta foi, como a tinta tá diluída, ela vai e ela continua. Se eu pegar a tinta grossa, ó, ela não vai, ó. Ó, foi lá primeiro e acabou. Tá vendo? Então, com a tinta mais diluída, a gente consegue, ó. E aqui não tem jeito, é treinamento. Ó, peguei outro pincel agora, esse daqui é referência 514, número 4. É o pincel redondo, bem grosso, mas a ponta é bem fininha. De novo, ó, vamos trabalhar com a tinta diluída e perceba que eu não deposito a tinta até a virola, tá bom? E olha como eu consigo um traço fino também, ó. Porque o pincel tá em pezinho, a tinta tá diluída e se eu pressionar um pouco mais, eu consigo um traço mais grosso. Então, dependendo, eu quero um contorno um pouquinho mais grosso, às vezes eu quero um traço aqui um pouquinho mais fino, aí eu aumento, ó, por exemplo, para fazer arabescos, né? A gente costuma pressionar para ter um traço um pouquinho mais grosso e na pontinha afinar, ó. Então, ele também nos dá esse traço mais fininho. Quero fazer os cílios também, ó. Quanto mais em pezinho, mais fininho é o traço. Coloquei um pouquinho mais de pressão, mais grosso é o traço, tá? É isso, é você pegar um pedacinho de tecido, um retalhinho, pegar o seu pincel, diluir a tinta e praticar para que você consiga esse domínio aqui de um traço mais firme. Combinado? Então, independente do pincel, a forma de trabalhar com ele é a mesma, seja o redondo, o filete ou o liner. Então, independente do pincel, a forma de trabalhar é a mesma. Só cuide para que o seu filamento esteja bem fechadinho, bem certinho. Dilua a tinta e lembre-se de apoiar muito bem o pulso. Combinado? Viu só que com a técnica correta, você vai ser capaz de desenvolver traços finos e delicados aí na sua pintura. Basta seguir todas as dicas que eu passei aqui, treinar bastante e eu tenho certeza que os seus resultados já vão ser bem melhores, tá bom? Lembrando que a pintura é um processo contínuo. Nós precisamos, além de aprender as técnicas corretas, também praticar. Se você deseja acelerar os seus conhecimentos, venha fazer parte do nosso curso Pintura em Tecido para Iniciantes. Um curso especial, feito com muito carinho, voltado para você, com muitas dicas e muitas técnicas, passo a passo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.